Radar Master de volta, e aqui no estúdio a minha convidada para ajudar você que ficou se sentindo um super-herói aí nessa pandemia. Você ficou sentindo o homem elástico, a mulher elástica, o homem de ferro, a mulher maravilha, com tanta coisa que você tinha que lidar. Principalmente se você tinha empregados. A gente que faz assessoria jurídica e acompanha de perto a realidade de quem tinha que fechar, tinha que abrir, no dia saiu o decreto, você não sabia quantas horas sua empresa ia ficar aberta, se ia ter que fechar, se ia ficar aberta, como é que organiza a vida dos teus funcionários, a vida da tua empresa, foi muito desgastante, viu? Eu te dou os parabéns e conheço muita gente também que reconhece, que te dá os parabéns por você ter conseguido ficar firme e forte aí, suportado tudo isso. E tem outra pessoa que está aqui comigo no estúdio, minha convidada, que também te dá os parabéns, viu? Reconhece, esteve lutando aí lado a lado com muitos empresários, empresários, né? Porque quando ele diz empresário, eu subentendo que são as empresárias também, não precisa dessa especificação não. E agora que eu estou fazendo curso de português é que eu estou confiante mesmo nisso. E sabe, aliás, soube no momento e agora sabe o que vai fazer com seus funcionários no final do ano, para contar 13º, férias, FGTS proporcional, tudo isso. Só que também vem cada dia e cada momento novidade. A gente teve recentemente mais novidades aí. E quem vai explicar para você que já fez tudo certinho ou que ainda está embananado é a nossa querida doutora advogada Isabelle Neves, que é especialista na área trabalhista, está todo dia em audiência, está todo dia atendendo empresário, de manhã, de tarde, de noite, lendo legislação, lendo julgados, está muito afiada para te ajudar a entender o que é que aconteceu. Isabelle, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto honrada e a gente trazer aqui para esse público seleto novidades, dessas mudanças que vêm ocorrendo e que tem tirando o sossego de todos. É verdade. Isabelle, como você está desde o início, a gente tem que fazer uma retrospectiva, às vezes, para contextualizar a situação, lembrando que hoje as coisas estão como estão, porque teve um histórico. E aí eu quero pedir para você fazer, de como você se lembrar, uma retrospectiva de como é que foram aqueles primeiros momentos, né? Partindo daquele ponto. Vão ficar apenas as atividades essenciais funcionando por 15 dias, que é para achatar a curva. Pois é, de 2020 para cá, parece que um enchente de mudanças legislativas. Além da adaptação das rotinas domésticas, a gente teve esse problema. E na tentativa de manter os empregos, o governo editou medidas provisórias que perderam a vigência, que depois converteu em lei. Isso já foi um pouquinho depois, né? Porque no começo a gente já estava se questionando o que é atividade essencial. Isso. O conceito da atividade foi tudo remexido, né? Assim, até porque a gente não sabia nem que precisava conceituar alguma coisa como essencial ou não, porque isso não tinha para nós esse tipo de diferenciação. A gente não precisava dessa divisão. Fomos todos pegos de surpresa, tendo que nos adaptar a novos conceitos, né? E aí, fazendo muita coisa intuitiva. Porque não tinha resposta pronta. Não tinha resposta pronta, e aí as mudanças, a sociedade precisava de uma resposta naquele momento, e aí tinha muito uma interpretação do que podia ser feito, né? E aí começamos com a questão, e aí, vamos antecipar férias? Como é que vamos fazer isso? Pode, não pode? Pode, não pode, porque a CLT tinha um regramento mais para férias coletivas. Os sindicatos outros também? Isso, se precisaria do aval do sindicato, se não precisaria. E aí a primeira medida que veio foi assim, permitindo antecipação de férias, mesmo que não tivesse completo o período aquisitivo, permitindo a antecipação de pagamento de 13º salário. Lembro que teve medida que veio num dia, soltou de um jeito, foi aquela reclamação, aquela chiadeira, voltou atrás, no outro dia já tinha mudado, 2 dias depois, a gente nem sabia se ia mudar uma coisa assim 2 dias depois. Mudou assim, muito a questão de previsão de programa de qualificação, se podia, depois foi declarado que não podia, e aí não foi suficiente. Realmente, algumas atividades ficaram tiveram que fechar as portas, porque não era considerada essencial. Medo, todo mundo com medo. Os funcionários dando graças a Deus que fechasse.
Mas desde que alguém pagasse os salários dele. O empresário desesperado porque a conta ia chegar e quem era que ia pagar. Pois é, e aí o governo editou essas medidas, dentre elas a medida de suspensão do contrato de trabalho, medida de redução de jornada de trabalho com redução do salário, e aí teve a previsão de 60 dias, depois aumentou, e aí não foi suficiente porque teve a nova onda, mas a lei que foi convertida perdeu a vigência em dezembro de 2020, e aí alguns setores ainda não conseguiram se recuperar. Teve a questão das gestantes, que saiu uma lei federal dizendo que não poderia trabalhar no período de pandemia. E no começo não estava no grupo de risco, depois estava. Isso, porque aí foi vendo os estudos, apareceu que tiveram complicações na gestação, porque esse vírus era tudo muito novo, a gente não sabia como é que se comportava, então só com o tempo é que, infelizmente, a gente... teve mais coisa, velho, que eu quero que você aproveite aqui para explicar para algumas pessoas a questão do fato do príncipe, né? Porque o governo direcionou todas as medidas para preservação do emprego, porque o ônus de pagar seguro-desemprego, porque até isso, né? Se eu deixar para fazer a demissão mais tarde, pode ser que eu prejudique meu funcionário, porque ele vai lá para a fila para receber o dinheiro do seguro-desemprego, que não sei nem se vai ter. Era tanta coisa, e os atendimentos todos não presenciais para resolver essas questões, né? INSS sem funcionar, os órgãos federais todos sem funcionar, só atendimento remoto, muita dificuldade de acesso, muitas dúvidas, muitos receios, tanto pensando no lado do trabalhador, mas também da atividade econômica, que move o país. E aí, chegamos nessa segunda onda, vacinamos algumas pessoas, mas muita coisa ainda não mudou. Fala dessa questão de empresas que apostaram na estratégia de fazer a demissão sem fazer a indenização normal de praxe, utilizando-se do que era chamado de... Era força maior? Força maior. Pronto. A CLT tem um capítulo que prevê a questão da força maior, que permite pagamento de indenização por metade, sem a questão do aviso... A indenização da metade. Ao invés dos 40%, da indenização. Isso. Que não tem a questão do aviso prévio, porque a pessoa também não tinha como prever que isso ia acontecer. E aí o judiciário levou essas questões ao judiciário e viu-se, de fato, muitas empresas através de acordos, porque ficou mais fácil ter essas homologações, né? Você entrava cada um com um advogado, a empresa fechou as portas, visando conseguir pagar o maior número de trabalhadores, fez acordos, então os trabalhadores com um advogado, que isso veio com a reforma de 2017, a possibilidade de acordos judiciais, e aí isso vem aceito, se preservados os direitos trabalhistas, vem sendo aceito. E aí o judiciário homologa, resolve o problema do trabalhador, que consegue sacar o FGTS, e aí dá tudo certo. Então, com relação, mais recentemente, em abril, foi editada novamente uma medida provisória para falar sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada, porque algumas atividades das empresas, as atividades ainda não estavam muito aquecidas e talvez precisasse manter o pessoal em casa, e também porque, principalmente setor do turismo, ainda de restaurantes, porque ainda estava tendo, com a nova onda da pandemia, ainda estava tendo muita restrição de funcionamento. E aí, perto de perder a vigência, essa MP, tramitando no Congresso Nacional, já passou pela Câmara dos Deputados, esse projeto de conversão, Tatiana. E aí, o que é que acontece? Que muitos vêm chamando como mini-reforma. E as críticas são duras. E tem mais uma coisa, antes de você entrar na mini-reforma, tem mais um ponto aí que, nessa briga do Nhonho, né, lá do Cabral, Rodrigo Maia, Cabral não, Rodrigo Maia, atrapalhando dois prefeitos do Rio, do Rodrigo Maia, deixou caducar também o MP que estava sendo muito importante para o empresário, que trazia uma justiça, eu entendo, né? Que trazia um equilíbrio, já que tantos ônus já são do empresário, que era na questão... A MP 905, que trazia o contrato verde e amarelo.
Sim, mas não só isso. A questão não é nem essa MP, do acidente de trabalho no trajeto. Que nessa MP. Sim, estava dentro da MP. Estava dentro dessa MP. Do coisa estava dentro dessa MP, então é isso mesmo. Mas as críticas que se fazem e o questionamento que se faz é porque o STF já, em ADI, declarou inconstitucional trazendo bojo de medidas provisórias determinadas matérias. Que vem ao arcabouço, né? Foi cunhada por mães, porque você é que insere ali. Veio, inclusive o governador agora, no TCD, salvo engano, isso colocou pelo o FEF lá, né? para prorrogar por mais 10 anos, a galera leu. E aí, não está satisfeitinha, não. Não, e aí a questão é essa, chama de mini-reforma, porque não tratou somente das questões de suspensão, de redução de jornada. Não só do problema que veio com a pandemia, mas sim de situações extra-pandemia que já haviam antes, questões ordinárias, assim. Para você ver que não podem, por exemplo, vir no bojo do MP processuais, dificultando, por exemplo, gratuidade. Está trazendo questões acerca da gratuidade, dificultando o acesso das pessoas à justiça, trazendo regras mais rígidas por meio do MP. Sim. Outra coisa, mudanças legislativas. Tem vindo 2 novos contratos simplificados que, como vinha na MP 905, está vindo agora, chamada de REPIC. Aqui, porque muita informação. Nome novo até a gente acostumar. Priori, Programa de Oportunidade de Reinserção no Emprego, seria de pessoas de 18 a 29 anos e acima de 55 anos se tiverem demitidas há mais de 12 meses. E a outra medidazinha seria o REQIP, Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, também de 18 a 29 anos. Não é porque são contratos simplificados, de vínculo de emprego, não tem direito a algumas verbas trabalhistas e no do MP. Sem passar por aquela tramitação legislativa em que se escuta a crítica que se faz é essa, né? Então, também outra alteração legislativa que veio, critério da dupla visita para autuar. Estão se ampliando as hipóteses de que, antes de o auditor do trabalho autuar uma empresa, precisa fazer 2 visitas, mesmo se as situações ali encontradas são de grave risco à saúde pública. Então, várias associações, o Ministério Público do Trabalho já se manifestou contrário a isso, porque precisaria de um enfrentamento e uma participação maior da população. Não é que isso traz insegurança, porque, por exemplo, você trazer através de medida provisória questões atinentes à modificação de regras processuais que podem ser constitucionais, e aí, por tempo, você adotou na sua empresa determinada postura, determinada medida, a vigência daquilo, então, insegurança. Muito além de você muito rápida de decretos, né, você ainda tem respostas judiciais que são interpretação ou das lacunas, ainda assim. E do tempo agora que a gente está vendo que é ruim mesmo de trabalhar, né? No último ano do que seria o governo de Dilma, que foi o governo de Temer, ele já tinha começado a mexer em situações que eram bem antipáticas para mexer. Eu lembro bem que teve uma movimentação de juízes do trabalho dizendo que não iriam acabar, que aquilo dali não ia ser possível. Foi a de 2017. Exatamente, a de 2017, e que trouxe possibilidades de situações dentro da legalidade que as pessoas viviam querendo fazer na prática e fazendo simulações, né? E isso ainda está vigente e acordos extrajudiciais. Pronto. Aproveito e falo um pouquinho sobre esses acordos
judiciais, porque eu sei que tem muita gente que ainda não sabe que pode utilizar dessa situação legalmente, que já está consolidada na nossa legislação. Não tem tanta dúvida, assim, não veio tão nas carreiras para nós como essas outras situações. Porque ela era um projeto de lei, né? Que passou pelas duas casas, teve participação popular, teve vasta debruçamento da sociedade nesses temas e ainda tiveram críticas ferrenhas, mas esse acordo extrajudicial, tanto o empregado quanto a empresa precisam estar assistidos por advogado, né? Desde que não haja renúncia de direitos, você faz esse acordo extrajudicial e pede para o judiciário homologar. Alguns casos têm sido bem aceitos, o juiz tem a faculdade ou não de homologar. Recentemente até tivemos um caso no escritório em que ambos estavam acompanhados de advogados, a gente representando a empresa e o empregado com outro advogado, porque tem que ser advogados distintos, justamente para que não haja a questão de conflito de interesses, né? Mas se é um acordo, não teria que ter conflito de interesses. Mas, enfim, são advogados distintos. E aí o juiz de primeiro grau não homologou, a gente entrou com recurso ordinário e o tribunal homologou, porque disse que era um acordo de vontades que não via mácula naquele acordo extrajudicial que tinha sido pedido a homologação. Mas o que é surpreendente é que nessa MP 45, que está sendo convertida em lei, tem a questão, Tatiana, de novo fazer esses acordos extrajudiciais, ampliando e dando quitação geral. É isso que é a crítica. Outra temática da MP 1045, por isso que é chamada de mini-reforma, olha quantas alterações legislativas que não tinham no texto original. Algumas categorias, como ferroviários, ascensoristas, têm jornadas diferenciadas, são jornadas mais reduzidas, justamente em razão das condições de trabalho. Trabalho em mineração, porque são trabalhos mais árduos, você fica confinado. Então, não pode, a jornada às vezes de 6 horas no máximo, dependendo da categoria. Se passar o projeto da forma que está, permite o pagamento adicional de hora extra com redução para ser de 20%, quando a Constituição limita um mínimo de 50%. É flagrantemente inconstitucional. Então, assim, as críticas, a gente tem que fomentar, o governo se manifesta dizendo que precisa fomentar, que se demoram a haver alterações legislativas, que a sociedade caminha mais rápido e precisa que a lei acompanhe, mas não é um instrumento adequado uma medida provisória. O que se discute é isso, né? Teria que ser uma... Aí, para quem não está entendendo muito bem, por que não é? Porque existem os requisitos para tratar de determinado assunto, né? E é o que a gente chama de requisitos formais. Então, uma lei, ela pode ser aprovada pela sua casa, tanto pode ser Congresso, pode ser... O Congresso é menos, mas também tem, porque tem situação que tem quórum mínimo, que tem toda uma formalidade ali para acontecer. Como assembleias legislativas, como as câmaras de vereadores de cada município. Então, se as leis estão tratando de matéria que não cabe àquela casa, por exemplo, está querendo se tratar uma questão que só pode ser tratada por lei federal numa assembleia legislativa, que só pode tratar de lei estadual, vai dar errado. Pode aprovar muitas vezes, mas essa lei pode sofrer um adinho, uma ação direta de inconstitucionalidade, pode sofrer várias coisas. Pode ficar valendo por um tempo e depois cair, e depois como é que você faz o que aconteceu? Né? Reveste de ilegalidade, está contaminado pela ilegalidade, é anulável, é nula, né? O que aconteceu ali é totalmente nulo desde o início, ou é anulável? Que tipo de segurança se tem? Mesmo exemplo na Câmara de Vereadores, se a legislação só poderia ser tratada em âmbito estadual ou federal e estava sendo tratada ali numa Câmara de Vereadores. Então, fazer lei maluca e lei de qualquer jeito para contar número de projeto é um desserviço à população. Né? Aqui a gente tem mania também de tudo resolver. O brasileiro quer resolver as coisas
para resolver. O brasileiro faz logo 3 coisas, né? Eu estou generalizando aqui, mas é de brincadeira mesmo, para dar uma relaxada, porque senão a gente não aguenta. Mas cria uma lei, quando acontece algum fato, cria um grupo de WhatsApp para resolver alguma coisa, e ainda tem outra coisa que faz, que é o meme, né? O brasileiro faz meme, cria lei e cria grupo de WhatsApp. Tudo ele quer uma lei, eu crio o grupo, e tem gente sempre fazendo o meme. Pior que seja a situação, não tem jeito. E aí a gente fica sem ter condições de acompanhar tudo isso. Para nós que somos advogados, a nossa carga, você não tem ideia, é pesadíssima. A gente ia dormir no mundo, a gente tinha até medo de dormir, né, Isabela? Porque podia ser que saia alguma coisa de 11 horas da noite e a gente amanhã ia ser desatualizado. Porque tinha cliente que já mandava antes a medida legislativa, o decreto. Sim. Antes da gente... E aí vocês não estão sabendo disso ainda? A gente se sentia, meu Deus do céu, agora sim, uma questão assim de 20 minutos a gente já estava desatualizado. O negócio saiu em 20 minutos, e aí, como é que eu faço? Peraí, eu nem li ainda, deixa eu beber água. Deixa eu sentar, que se eu pegar meus óculos para eu ler, o que é que saiu? E a gente ficava acompanhando, e aí o papel do jornalismo, porque a gente ficava acompanhando muito do que eles já tinham acesso antes, de como... Antes da publicação oficial. Para que saísse, a gente tinha minimamente... uma ideia do conteúdo. Do conteúdo, porque às vezes o cliente, claro, na ansiedade, mas a ansiedade também era nossa. E às vezes demorava 2 dias para sair o negócio. E a ansiedade nossa também para ser efetivo, mas também para ser prudente, porque a gente precisa, o que não aconteceu, e que agora, acho que algumas soluções que a gente tinha dado lá em 2020, a gente poderia ter esperado mais, se a gente soubesse. Pois é, essa história de 15 dias, 15 dias, 15 dias... Foi uma das coisas que eu mais reclamei. Eu falei, não estão sendo transparentes. Depois que prolongaram pela segunda vez os 15 dias, eu falei, deu. Vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Não tem esse negócio de curva, não. Está parecendo um oásis no deserto, aquela miragem, né? Que você vai chegando perto e ele não acontece. Você vê mais longe. Era miragem no deserto, essa danada dessa curva, para não falar outra palavra aqui. E aí a gente viu que eles não sabiam de nada. Que fizeram errado. Que fizeram tudo errado. Né? Que desde janeiro sabiam desse estado de emergência e não fizeram certo. Então, o governo federal errou feio, governos estaduais, mas muito. Prefeituras acabaram de matar. Né? Porque eles tiveram a autonomia, depois foi dada para eles, ó. E aí transferiram a responsabilidade para o setor privado, né? Que no caso das gestantes, por exemplo, lógico, a gente sabe, é um estado delicado, que todo mundo tem receio, são 2 vidas que estão em jogo, se a gestação for única, né? São 2 vidas que estão em jogo. Mas, assim, a lei federal, com bem pequenininha, acho que são 2 ou 3 artigos, que saiu dizendo que tem que afastar as gestantes do local do trabalho presencial. Mas nem todas as atividades contemplam a hipótese de trabalho à distância, através de telepresencial. E aí, fica pagando... Como é que é isso, né? Isso acabadas a agência dessa MP 1045, que prevê a suspensão do contrato de trabalho, que tirava um pouco, apesar da garantia provisória do emprego decorrente dessa suspensão e dessa redução de jornada, mas tirava um pouco do fardo pesado para o empregador, que tinha que arcar com o salário. E aí, com a proximidade do término da vigência da SMP, e se não for prorrogada, nem houver mais nenhuma medida do governo, quem é que vai pagar? O federal está vigente, as empregadas precisam ficar afastadas. Não teve a previsão de que, sim, se a grande população estiver vacinada, ainda assim ela vai precisar afastar. E se ela já estiver vacinada, engravidou, né? Então, a gente discute, e aí o papel do judiciário e da interpretação que tem sido feita é o que está se discutindo, e já temos decisões dizendo que o empregador vai antecipar, por exemplo, o auxílio maternidade, o salário maternidade, e aí depois vai ser ressarcido, como já acontece, né? Tem mais uma questão aí, que você está falando exatamente da pessoa nessa condição. E quando a pessoa diz, minha mulher está grávida, eu moro com minha avó, eu moro com minha mãe e meu pai idoso. Como é que você consegue dissociar essa situação? Não foi.
A gente sabe que muita gente, inclusive, deixava visita de neto, de pai, de mãe, pegou Covid com o cuidador. E também você fica... A gestante ou o idoso está afastado das atividades laborais, mas as pessoas do entorno não. E aí? Não tem como afastar todo mundo, porque é uma balela dizer que a pessoa vai ficar isolada dentro de casa. Às vezes, se a gestante ficasse num local de trabalho com entrando e saindo o tempo todo. Em casa sem protocolos. Porque você, Vanessa, linda, maravilhosa. Vanessa vem aqui, menina, mas ela não tem tempo, né? Ela conferência já. Parece a tema de Isabel, jogada em trabalho. Isso é uma coisa que vocês duas diziam muito e dizem. Os ambientes de trabalho, eles têm, geralmente, assim, não é nem número, assim, na sua imensa maioria das vezes, muito mais cuidados de higiene, de proteção e de prevenção do que o ambiente de casa. Mais fiscalizado, você vê alguém né? ficar de máscara em casa? Ficar passando álcool em casa? Em casa, em casa o povo toma água na boca da garrafa. Ou então compartilhar a colher. Compartilha, não lava direito a coisa, tá lá, sei lá o que é que faz, passa na vida, olho na boca, né? E gente que tinha mania de molhar o dedo assim, passar folha, eu estava matado. Eu falava, que você está numa pandemia, e dentro da pandemia você está comigo desse jeito. Tá transmitindo para todos. Não, horrível. E na pandemia que outro dia a gente estava lá no escritório, alguém espirrou, pronto. Espirrar tem que fundamental, o que foi o espirro? Se é uma alergia. Porque a pessoa já fica com medo da interpretação e de todo mundo achar que fica tosse ser fundamentada, né? Me engasguei. Não é vida, porque eu me engasguei, né? Quer dizer, tossi, espirrar. E aí são coisas e situações que todo mundo está aprendendo a lidar. Novas para todo mundo, inclusive para a gente, enquanto cidadão, que também faz parte da população, e precisa lidar com a ansiedade dos nossos constituintes, com a nossa ansiedade, com os problemas que a gente também teve que enfrentar no nosso lar, porque nossos filhos também ficaram sem aula. Ainda... Verdade. Beli, vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte... A gente vai fazer um intervalo, depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre home office, sobre teletrabalho, sobre todas essas novidades aí que a gente pode agora atualizar o nosso telespectador nessa pandemia. Então fique ligado, você que está assistindo agora, compartilhe o link TV Masterplay do YouTube para as pessoas que... Tenho certeza que você conhece gente que vai aproveitar muitas informações dessa entrevista. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouco. Até já. Ficando super bem. Volta aqui no estúdio Radar Master com a nossa entrevistada de hoje, a advogada trabalhista, Isabelle Neves. Eu vou dar uma recapitulação aqui. A gente falou no primeiro bloco, se você não vai lá no YouTube depois de ver a primeira parte dessa entrevista, que a gente fez uma contextualização do que aconteceu no ambiente trabalhista, com as leis trabalhistas, né, com possibilidades de flexibilizações também que foram implantadas nos ambientes de trabalho, o que aconteceu com estratégias que deram certo, que não deram certo, o nosso viés da retrospectiva, né, a gente analisa assim, sabendo o que já aconteceu, olhando para trás, vendo que poderia ter sido diferente, fizemos essa avaliação também. A gente quer mostrar para vocês um outro aspecto também. Explicou por que era a mini reforma trabalhista, então se você não viu tudo isso que a gente falou, vai lá e assiste desde o começo, que vale a pena sim. Agora a gente vai falar o que ficou, né? O que ficou tanto nos aspectos legais como nos hábitos, nos costumes que não precisavam nem de lei para se tornarem o que se tornaram. E outros que sim se tornaram e estão agora funcionando como estão por causa das leis que mudaram. Isabelle, está com você. Pode começar por onde você quiser, porque eu sei que assunto tem aí, bagagem não falta. A gente falou muito e trouxe
mas também a gente precisa trazer para vocês novidades que vieram, apesar de já ter previsão desde 2017, que foi a questão do teletrabalho, mas se disseminou porque existia um certo preconceito, a gente achava que o teletrabalho deixava... Tem um lado difícil, mas tem um lado positivo, que é a possibilidade do trabalhador, ele no âmbito doméstico, longe da empresa, ele tem pessoas que se adaptam melhor com essa realidade, preferem ficar em casa, no âmbito perto das suas famílias, e aí a gente encara que a produtividade ela não diminuiu, foram feitas avaliações. Isso. E a produtividade ela aumentou. Tem um contexto aí que a gente precisa analisar. Ninguém tem para onde ir. Ou estava com medo de sair de casa. E ainda tem um outro contexto que às vezes atrapalhava um pouco, que era quem tinha filho pequeno estava comendo um dobrado. Viu? E quando a funcionária pegava Covid, ou a babá pegava Covid que não podia ir, era o rascunho do inferno, um caos dentro de casa. Então era um ambiente que, apesar de estar sendo feito um trabalho remoto, o que aconteceu muitas vezes? Para a gente contextualizar as pessoas do que era o teletrabalho naquela época e como vai ser agora, que você vai explicar essas situações. Vou falar só do ambiente, tá? Muita coisa fechada, não dava para você se distrair saindo para fazer isso, aquilo, outro. Mesmo quando dava, muita gente estava com medo de sair para não se contaminar e estava com os filhos em casa assistindo aula. E o outro contexto também foi que muitas situações não estavam adaptadas e foram adaptadas às pressas. Então vai, contextualiza. E aí você não tinha um ambiente propício, não tinha um local dentro da sua casa já preparado para que você pudesse utilizar como um escritório dentro da sua casa. Já tinha a previsão de que a empresa poderia fornecer e pagar a internet, melhorar as comunicações, fornecer o equipamento. E aí, para as pessoas que se adaptaram e preferem ter essa rotina, porque querem estar mais no âmbito da residência, hoje em dia, depois de quase 2 anos nessa toada, né, já estão mais organizados e já conseguem controlar o horário para trabalhar e o horário para ficar com lazer com suas famílias. Mas tem gente que diz que esse aspecto é positivo, que preferem, em razão das suas organizações domésticas, estar no âmbito domiciliar, fazendo o trabalho à distância, né? Um outro ponto que não é bem... isso os tribunais, os servidores públicos já faziam. Tem gente que... O meu de atuação maior é na justiça do trabalho, então tem gente que é servidor aqui, mas mora em outro estado. Já existia isso, já tinha algumas pessoas, porque por questões familiares, moravam e trabalhavam remotamente. Então, o que a gente pôde observar é que desmistificou e tirou o preconceito de que você não pode ser produtivo, não pode estar ativo mesmo à distância. E aí, Tatiana falou há pouco de uma colega querida que trabalha comigo, que inclusive parece comigo, Vanessa, que ela não mora em João Pessoa, trabalha à distância, e a gente convive com ela como se ela estivesse aqui o tempo todo. Se faz muito presente, ela se faz presente, ela acompanha tudo, ela é acessível. Né? E outra realidade que a gente experimentou também, Isabela, é que a gente aqui mora em João Pessoa, trabalha em João Pessoa, mas a gente se fala mais remotamente do que pessoalmente. Se a sua sala é na sala em frente para mim, eu desço uma escada, subo a outra escada para falar com você, mas a gente fala a maior parte das vezes por meio digital. Sim. E os nossos procedimentos internos já eram muito digitalizados, né? Nos nossos treinamentos, nas nossas rotinas, nos nossos procedimentos, arquivo zero, papel físico, já há muito tempo a gente vinha com arquivo zero, e a gente, ao invés de vir aumentando o nosso arquivo, nossa meta foi diminuindo, a gente não ficava com papel. A outra coisa que era recadinho em papel para alguém, isso não existe lá há muitos anos, né? Já vai fazer, desde 2012 que a gente aboliu o papel para recadinho, e aí já vai fazer 10 anos que a gente não usa esse tipo de comunicação por papel. E aí, isso era um preconceito que existia, porque na realidade, embora você estivesse num ambiente próximo, você não encontrava com a pessoa. Não encontrava, e isso mostrou pra gente que a nossa realidade já estava muito virtual.
E aí também se observou a economia, Sim. porque não precisava mais de locais tão grandes. Energia elétrica, consumo bem menor, até o cafezinho. Até a Economiza vestimenta. até Porque roupa. se você. Eu vi um meme uma vez que dizia assim: meus sapatos devem estar pensando que eu morri. Sapato, um monte de gente perdeu sapato. Eu perdi um monte de sapato agora na pandemia. Na época da pandemia, mais severa e que ficou mais restrita, a primeira providência foi aumentar o pacote de internet e resolver isso. E eu, como cidadão, o que eu mais observei foi a redução dos custos. Não estou dizendo, por exemplo, gasolina. Eu fiquei pensando que alguns restaurantes fecharam aqui, porque o que eu gasto no restaurante todo dia eu não gastei. Porque a gente vai almoçar fora. Sim. Lógico que o aumento com supermercado aumentou, pedidos de delivery, mas assim, fazendo um balanço, roupas... Combustível. Combustível. Abastecer uma vez por mês. Não precisava tanto uso, porque as crianças estavam assistindo tendo aula em casa, remotamente. Com isso, eu também, a minha secretária já não ia mais trabalhar muitas vezes. Eu diminuí também a ida dela, então eu já diminuí a quantidade de passagens. Despesas com salão, porque você estava mais em casa e aí você... Sim. Então, assim, tiveram redução de custos. Eu pude, sim, pelo menos na minha economia doméstica, eu vi as coisas aumentaram, porque a matéria-prima, tudo subiu, demorava a chegar, mas... Pelo menos na minha casa eu diminui muito, porque tive que comprar menos vestimento, tanto para mim quanto para as crianças. Para as crianças a gente tem que comprar ainda porque crescem, né? Não estava em fase de crescimento, aí o sapato ou a sandalinha não estava mais dando. Mas, Belo, já aproveitando que você está falando nisso, é a questão do vale-refeição para quem trabalha em casa. Aí é uma questão que eu até perguntaram isso para mim. E eu digo sempre assim, por que você dá o vale-refeição? Junta um pouquinho mais sim. Por que você fornece o vale-refeição? Porque há uma previsão no instrumento de negociação coletiva. Certo. Então, você precisa olhar como é que está previsto nesse instrumento. Se não há exceção, se não diz que no dia que você não tiver... Se disser assim a previsão, só no dia que você for presencialmente no ambiente de trabalho que você vai receber o vale. Mas se há exceção, você vai ter que dar o vale, independentemente de você não estar indo presencialmente, entende? Porque o instrumento de negociação coletiva é que está regendo essa relação. É pelo trabalho, onde você está trabalhando. Isso mesmo. Do jeito que está inserido na cláusula. Sim. Porque se tivesse a previsão nos dias que você for trabalhar presencialmente, aí você não vai precisar fornecer no dia que você não estiver lá presencialmente. Isso aí vai ter que... As empresas e os segmentos vão ter que se observar. Por exemplo, na construção civil se fornece cestas básicas, certo? Aí é obrigatório fornecer, eu não sei a cláusula exatamente, mas é obrigatório fornecimento de cestas básicas a todo empregado. Aí tem os itens da cesta básica. Se eu quiser alterar, porque fica mais viável, porque os empregados preferirem receber a alimentação já pronta, eu preciso fazer um acordo para alterar. Se eu tiver de férias, lá não está dizendo que nas férias não precisa fornecer, entende? Sim. Porque depende de como está escrito no instrumento. Então, o instrumento de negociação coletiva é um documento muito importante, ele integra o contrato de trabalho. Então, precisa, sobre esse novo olhar, mais do que nunca, você precisa observar como está lá descrito. Porque, senão, que você não esteja presencialmente, tem a obrigação de dar. Nas férias, tudo depende de como está a redação. E aí foi essa a minha resposta. Para modificar. Não, mas porque eles... Doutora, porque eles preferem receber o alimento já pronto. Mas se eles preferem receber o alimento já pronto, vocês precisam fazer um acordo dizendo que está substituindo a entrega das cestas básicas pelo alimento. E tem que ter um recibo fornecendo aquele almoço, por exemplo, porque não está assim no instrumento de negociação coletiva. Pois é, e já que a gente está falando do vale-refeição, vamos aproveitar e falar do vale-transporte? Certo. Que tem empresa que ainda faz o pagamento não da forma que diz a lei. Explica aí qual que é esse conceito do vale-transporte, porque com a possibilidade do trabalho remoto, pode ser também misto.
vai alguns dias, não vai outros dias, né? É uma forma de redução de custos também. Pode também ter mudado o horário e aí a pessoa já vai de carona, ou vai, como vai menos vezes, ao invés de ir de ônibus, ela quer ir de Uber. E aí isso pode ter afetado também o uso do Vale Transporte para transporte coletivo. Então, o conceito de vale transporte, e para quem é devido, é se você se utiliza de transporte público coletivo para se locomover do trabalho para o trabalho e dele retornar. Então, se você, trabalhador, precisa se deslocar para o trabalho por meio de transporte público, você vai dizer, eu preciso de vale transporte. E aí, o seu empregador vai fornecer esse vale de acordo com o quantitativo de passagens que você precisa. Se tiver alguma previsão específica no instrumento de negociação coletiva, porque para algumas categorias diz que, inclusive, do intervalo intrajornada, o que é de se estranhar, mas ainda está lá previsto, porque muitas vezes no intervalo de intrajornada de 1 hora, que é o intervalo para almoço, não dá para você ir para a sua casa, depender da distância e voltar. Mas se tem a previsão, também tem que ser fornecido, certo? Então, o Vale Transporte ele deve ser entregue para aquelas pessoas que precisam se deslocar para o trabalho por meio de transporte público. Ah, mas eu vou de moto. Eu tenho direito ao Vale? Não, não tem direito ao Vale. É um direito que você é um benefício que você está recebendo, não para ser um acréscimo na sua remuneração, mas sim para ser uma ferramenta para você conseguir se deslocar para o trabalho. Então, não acho que é um direito que você tem. Se você passou a ir de carro para o trabalho, num carro seu próprio, você vai dizer que você não vai mais precisar você não vai ter mais direito a esse benefício. Isabelle, aproveita agora também, que a gente já está nesse assunto, para explicar como é que o empregador que está fazendo uma contratação, ele deve agir já no começo ali daquela relação de trabalho. Você pode aproveitar até e falar do contrato de experiência também, mas já quanto a essa opção do transporte ser coletivo ou não, porque eu tenho certeza que muita gente não está prestando atenção nisso e está deixando passar a oportunidade correta, mais adequada, de se documentar, de tomar decisões e de organizar financeiramente a despesa com isso aí. Quando você contrata um empregado, você vai pedir os documentos deles, os documentos cadastrais, RG, CPF, se tem filhos, se esses filhos frequentam a escola, se eu preciso de vale transporte, qual é o meu comprovante de residência para saber quanto de passagem eu preciso entregar, né? E aí o empregado ele deve assinar, para os empregados que precisam de vale transporte para ir para o trabalho, eles devem fazer um termo de opção de vale transporte. Assinalam dizendo que precisam receber esse vale transporte. E esse vale transporte, que o correto é por meio de cartãozinho, não é para dar o dinheiro, a não ser que haja um acordo, um instrumento de negociação coletiva que prevê esse pagamento de dinheiro, mas o correto é você dar o cartão, encher o cartãozinho do vale transporte, e o empregado, inclusive, pode ser situação até de justa causa, se observar que o empregado está usando o transporte para outra finalidade. Por exemplo, você tem 20 dias úteis de trabalho e chegou ao 10º dia, e se o empregador colocou todos os valores correspondentes, encheu o cartãozinho com os valores correspondentes para que seja suficiente para terminar o mês, você terminou antes, você que vai ter que arcar. Você está utilizando desse benefício para o trabalho indevidamente. O contrário também, se, por exemplo, você assinou um termo de opção do Vale Transporte, dizendo que quer, e não está usando, está indo de carona, de moto, com algum colega seu de trabalho ou algum parente, e no fim do mês sobrou, você não vai ter direito de gastar isso de outra forma, não. O empregador ele vai olhar quanto é que tem de vale transporte lá e vai colocar só a diferença. Lógico que também o empregador ele tem o benefício de descontar um percentual. Se ele não precisar encher o cartãozinho com o transporte, um vale transporte complemento, ele não vai fazer o desconto. Mas não é um pode se acumular, que não é para se acumular, porque ele tem o intuito de ir para o trabalho dele retornar. E não, como eu já disse, de aumentar a remuneração.
Não é um plus salarial, não. É uma ferramenta de trabalho, é um benefício que é utilizado para o trabalho, não é pelo trabalho, como é a remuneração. Entendeu? Sim, eu entendi porque eu já sabia, né? Agora o nosso telespectador, se tiver dúvida sobre esse assunto, sobre outros assuntos, tem que acompanhar a doutora Isabeli e a nossa equipe trabalhista onde? Para ficar bem informado, Isabeli. Conta aí pra gente. Sempre atualizamos os temas polêmicos, novidades no nosso Instagram. Instagram do escritório. Também estamos à disposição para tirar dúvidas. Então, Mozalas Azevedo. Pode falar o seu também, Isabeli. Meu Isabel Neves, que aí eu também sigo o escritório, reposto as dúvidas, novidades. Hoje as redes sociais nos auxiliam. E aí você telespectador, você precisa encontrar um site confiável, uma rede social confiável para se atualizar. Isso. Né? Não se preocupe, você não vai receber link para comprar nada, para contratar nada. Não tem consulta online lá para você. A gente tem um Instagram social, né? Totalmente dentro da regulamentação do Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil. Não tem publicidade nem impulsionada do escritório para te passar essas informações também. Você só vai ver se você nos seguir. Se você seguir o Mozalas Azevedo, você vai ter acesso às informações que a gente passa para vocês assim gratuitamente, porque a gente quer se mostrar e quer que você siga a gente, quer que você acompanhe o nosso trabalho. A maneira que os advogados têm de conversar com a comunidade é mantendo uma rede social com informações. E a gente tem muito cuidado para escolher as informações para vocês. Procura informações novas. Tem vídeo, a doutora Isabeli gravou vídeos lá para vocês também. Vai procurando no feed que você vai ver uns vídeos dela super interessantes também de outros advogados passando informações. Então, doutora querida, muito obrigada. Eu sei que você desmarcou o compromisso hoje para estar aqui conosco. Então, agradeço demais a tua gentileza. A gente se encontra mais tarde, viu? Espaço para você se despedir dos nossos espectadores. Obrigada, é um prazer estar aqui. Sempre é um desafio positivo, né? A gente tem que estar se atualizando e vocês, telespectadores, sempre nos ouvem, nos elogiam e nos alimentam a melhorar. Então, é um prazer, Tatiana, a gente nos encontramos logo mais e sempre que possível e para trazer tema atual, relevante, eu vou estar aqui com vocês. Combinadíssimo. O Radar Master agora vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco que ainda tem mais por hoje, viu? Até já.